Olá, meu querido amigo concurseiro e minha querida amiga concurseira. Nesta aula vamos estudar a porcentagem. É assunto muito comum do nosso dia a dia, que também é muito comum ser cobrado em provas desse nosso Brasilzão. Eu vou passar alguns contextos para você de porcentagem, algumas ideias de como resolver exercícios de porcentagem, e aí faremos as questões que vão envolver o cálculo de porcentagens, tá certo? Então vamos iniciar nosso estudo de porcentagens? Olha só. O que é uma porcentagem? Nada mais é do que uma razão, ou uma fração, cujo denominador será 100. Essas razões de denominador 100 também são chamadas de taxas percentuais, ou razões centesimais. Então, olha só, 23 sobre 100 é 0,23, que é igual, então, a 23%. Então, é 23%. E 1 sobre 4 é você fazer 1 dividido por 4. É 0, acrescenta-se o 0. 2 vezes 4, 8. Sobra 2, acrescenta o 0. Como eu já coloquei vírgula, eu não coloco mais nada. E 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Com 20 não vai sobrar nada. Então daria 0,25. E 0,25 nada mais é do que 25%. Então, olha só, as duas primeiras casas após a vírgula é o que vai me determinar a minha porcentagem. Então, 0,06 será 6%. Então, são duas casas. E se fosse 0,019? Quantos por cento que seria isso daqui? Com duas casas, seria aqui. Então, seria 1,9%, tá bom? Uma forma de se resolver problemas de regra de 3, pessoal, ou problemas de razão, de porcentagem, nada mais é do que utilizando a regra de 3 diretamente. Por quê? Muita gente prefere isso aqui porque fica muito mais simples o cálculo. Já já vocês vão ver o porquê na hora da gente resolver as questões. Então vamos dar sequência aqui. Olha só, como que seriam essas representações dessas porcentagens? Temos a forma percentual ou porcentual, a forma fracionária, que é onde a gente tem o denominador igual a 100, e a gente tem a forma decimal. Então, olha só, 10% é 10 sobre 100, que é 0,1 ou 0,10. 0,1 e 0,10 são exatamente o mesmo valor. 5% é 5 por 100, que é 0,05. 8,3% é 8,3 por 100, que seria a conversão, então, 0,083. Tá certo? Então, pessoal, porcentagem nada mais do que vocês fazerem isso. Para vocês fazerem o cálculo, vamos calcular 10% de um valor, 50% de um valor. É vocês pensarem nisso. Transforma para o decimal e aí multiplica pelo valor. É isso que vocês fazem no cálculo da porcentagem, para resolver os cálculos. Tá bom? Vamos continuar, então? Não tem como falar de porcentagem se nós não falarmos de lucro e prejuízo. Tudo que é de lucro e prejuízo está atrelado à porcentagem. Então, lucro e prejuízo é a diferença entre o preço de venda e o preço de custo. Caso essa diferença seja positiva, nós estamos diante de um lucro. E caso ela seja negativa, nós vamos ter um prejuízo, então. Então, se eu pego o preço de venda de uma mercadoria menos o preço de custo, isso será o meu lucro. E vai ser prejuízo se acontecer o quê? O preço de venda ele for menor do que o preço de custo. Isso que é prejuízo e é lucro, tá bom? Então não tem como falar de prejuízo e lucro se não falar de porcentagem. Só que, pessoal, lucro e prejuízo, isso daí é muito importante porque você tem que saber aqui, ó, na mente, na cabeça, quando que é lucro, quando que é prejuízo. Mas é difícil de descobrir? Não. Olha para a questão, vê o seu preço de venda. Se você compra uma mercadoria por R$50 e você vende ela por R$80, você está tendo lucro. De quanto? De 50 para 80, aumentou 30. Então, seu lucro aí, em relação ao preço de custo, não é despesas gerais que você vai ter com impostos, taxa de transporte, nada. Só estou falando do lucro em relação ao preço do custo. Se você comprou por 50 e vendeu por 80, você teve aí um lucro de 30, tá certo? Agora, se você comprasse por 50 e vendesse por 20,
daria menos 30, ou seja, você teria R$30, só que de prejuízo, tá bom? Então fiquem atentos a isso daí. Só que quando a gente estuda, mudando um pouquinho de assunto, quando a gente estuda porcentagem e depois fala de lucro e prejuízo, nós também temos que falar de aumentos e descontos sucessivos, tá certo? Por que aumentos e descontos sucessivos? Porque pode ser que vocês tenham o seguinte, um determinado valor sofreu 2 aumentos seguidos, um determinado valor sofreu 2 descontos seguidos. E como que vocês irão resolver esses problemas de aumentos e descontos sucessivos? Professor, é fácil. 2 aumentos sucessivos de 10% dá 20%. Poxa, eu aumentei 10%, depois eu aumentei mais 10%, dá 20%. Muito bem, você errou. Por quê? Porque 2 aumentos sucessivos de 10% não é 20%. Para vocês encontrarem isso daqui, você tem que pensar sempre em 1 mais a taxa, a porcentagem, vezes 1 mais a porcentagem da taxa. Por quê? São 2 aumentos. Se fossem 3, eu multiplicaria de novo. Mas multiplicar como, então? Não é 10%? 10% é 0,10. Então, eu teria 1,10 vezes 1,10. Se eu multiplico 1,10 por 1,10, eu vou encontrar 1,21, certo? Então, quanto que teve de aumento? Teve 21%. Então, 2 aumentos sucessivos de 10% gera um aumento de 21%. Então, não é 20%. Olha só que legal que é a porcentagem. É a mesma coisa. Se você tem uma mercadoria que custa R$100 e der um acréscimo de 10%, 10% de R$100 será R$10. Então, ela passaria a custar R$110. Agora, se você der um desconto de 10%, ela não volta para o 100. Por quê? R$110, 10% seria 11. E 110 menos 11 dá 99. Então, ela não volta para o preço anterior de 100. Então, se você aumentar 10% e tirar 10%, nunca volta para o mesmo valor. Isso que faz a porcentagem ser linda, porque você sempre trabalha de acordo com o seu capital que você vai ter no mês anterior. Então, quando a gente trabalha 10% de 100, o meu capital é 100. Quando a gente trabalha 10% de 110, o meu capital é o 110. Por isso que é importante vocês saberem com o que vocês estão trabalhando. Mas voltando para o nosso contexto aqui. Olha só, 2 descontos agora de 20% e um de 15%. Gente, quando a gente fala aumento, é 1 mais a porcentagem. Quando a gente fala em desconto, a gente pensa em 1 menos a porcentagem. Então, são descontos. Então, é 1 menos 0,20 vezes 1 menos 0,15. 1 menos 0,20 dá 0,80, ou 0,8, vezes 1 menos 0,15 dá 0,85. Então, para resolver isso daqui, 2 descontos sucessivos de 20% e 15%, eu faço 0,85 vezes 0,8. Então, 8 vezes 5, 40, sobe 4. 8 vezes 8, 64, mais 4, 68. 8 vezes 0, 0, mais 6, 6. 2 casas após a vírgula, com uma casa após a vírgula. Então, isso daqui daria 3 casas após a vírgula. Voltando 3 casas, daria aqui. Daria 0,68. Então, quanto que eu tive de desconto? Não foi 68%. Tá? O meu produto está custando 68% do que ele custava. Para eu saber quanto que eu tive de desconto, eu vejo quanto que falta para 100. Então, faltaria aqui 32. Então, eu teria 32% dados de desconto, tá bom? Então, agora, como que eu faço para dar um aumento de 10% e um desconto de 10%? Eu vou apagar aqui para poder fazer este cálculo, tá bom? Então, olha só, um aumento de 10% e um desconto de 10%. Lembra que eu falei que nunca volta para o mesmo valor? Por causa disso, ó. Um aumento de 10%, eu uso isso aqui, ó. É 1 mais 0,10. 1 mais 0,10. Vezes um desconto de 10%,
ele seria o quê? 1 menos 0,10. Então, seria 1,1 vezes 0,9. Vamos fazer aqui, ó, 1,1 vezes 0,9. Isso daria o quê? 9 vezes 1, 9. 9 vezes 9, 9. Uma casa com uma casa, duas casas. Então, daria 0,99. Então, na realidade, se eu der um aumento de 10% e um desconto sucessivo de 10%, o meu produto, no geral, ele sofreu um desconto de quê? De 1%. Por quê? Ele passaria a custar 99% do que ele era. Se está custando 99% do que era, diminuiu 1%. Logo, tem 1%, só que não é de aumento, é 1% de desconto. Sendo assim, um aumento de 10% com um desconto de 10% gera 1% de desconto. Essa parte de aumento sucessivo e desconto sucessivo é muito importante porque ele pode cobrar isso em prova. Você aprende também vários aumentos sucessivos, assim, quando a gente trabalha com juros compostos, tá certo? Então é isso que você tem que ficar atento para resolver as questõezinhas de porcentagem. E o resto é o cálculo de porcentagem que pode ser resolvido através de uma regra de 3. Fica a teu critério como que se resolve porcentagem. Então vamos ver as questões para nós resolvermos porcentagem? Questão de número 1. Olha só. Numa região de preservação ambiental, há 80 animais, entre leões e leoas. Desse total, 15% são leões. Um desastre ambiental matou algumas leoas. Após esse fato, verificou-se que os leões agora representam 20% do total de animais, entre leões e leoas. Assinale a alternativa que apresenta o número de leoas que foram mortas no desastre. Para isso, eu preciso saber quantos leões eu tenho. Mas quantos leões eu tenho? 15% de 80 animais. Como que eu posso resolver isso? De diversas formas. Eu posso fazer 15 vezes 80 dividido por 100. Eu posso fazer 80 vezes 0,15. Eu posso fazer uma regra de 3. Como uma regra de 3? 80 animais é 100%. 15% vai ser X. E aí eu faço minhas continhas aqui, ó. 100x vai ser igual a 80 vezes 15 dá 0. 5 vezes 8, 40, sobe 4. 8 vezes 1, 8 mais 4, 12. Então, x vai ser igual a 1.200 dividido por 100. Cortou, cortou. X igual a 12. Olha só, quantos leões que eu tenho, então? Porque 15% era o número de leões. Então, eu tenho 15% são o número de leões, então leões são 12. Isso é no primeiro momento, antes do desastre. Antes do desastre. Depois do desastre, o que aconteceu? O meu número de leões, de 15%, ele passou para 20. E como que eu resolvo esse exercício? Poxa, o meu número de leões não era 12? Só que agora, 12 leões não foram alterados. Só que ele não vai mais representar 15%. O número de leões agora serão de 20%. Sendo assim, o total de leões machos e fêmeas, leões e leoas, o total será X. E faço uma regra de 3 aqui novamente. Então, 20x é igual a 1.200. Então, x vai ser igual a 1.200 dividido por 20. Cortou o 0 com o 0. 120 dividido por 2 dá 60. Então, olha só. O que aconteceu com o número de x aqui? O número de x é 60. Então, eu tenho 60 animais no total. Se eu tenho 60 animais no total, quantos que eu tinha no início? Quantos animais que eu tinha no início? Não eram 80? Se eu tinha 80 animais no total, agora, depois do desastre, passou a ter 60 animais e só morreram leoas, significa que o número de leoas que foram mortas no desastre é de 20. Isso já pode concluir aqui. Ou senão você pensa, poxa, o número de leões não era 12? Então leoas era de 68. Por quê? A soma era 80, então tinha 12 leões e 68 leoas.
Depois do desastre, o meu total de animais não passou a ser de 60? Meus leões são 12. Então, o número de leoas é 48. Então, eu tenho 48 leoas. Se eu tenho 48 leoas agora e antes do desastre eu tinha 68 leoas, também diminuíram 20 leoas. Por isso que a alternativa correta é assim. Então, tanto de uma forma quanto da outra, você consegue chegar na sua alternativa correta. Tá bom? Questãozinha, então, onde para resolver o probleminha da porcentagem, eu utilizei regra de 3. Tá certo? Então, a regra de 3 também serve para utilizar para resolver problemas de porcentagem. E fica simples o cálculo de porcentagem utilizando regra de 3. Tá bom? Vamos para a próxima questão. Questão de número 2. Sobre o preço de um certo produto, foram ofertados 2 descontos sucessivos. Um de 4% e um de 5%. Os quais correspondem a um desconto único de, vamos ver, 4% e 5% foram de desconto. Então, é 1 menos 0,04 vezes 1 menos 0,05. Então, dá 0,96 vezes 0,95. Então, 0,96 vezes 0,95, isso daqui vai dar quanto? 5 vezes 6, 30, sobe 3. 5 vezes 9, 45, mais 3, 48, sobem 4. 5 vezes 0, 0, mais 4, 4. Agora vamos fazer pelo 9. 9 vezes 6, então vou apagar isso daqui, para não confundir. 9 vezes 6, 54, sobe 5. 9 vezes 9, 81, mais 5, 86. Sobe 8. 9 vezes 0, 0, mais 8, 8. Somando isso daqui, então, eu vou ter 0, 8 mais 4, 12, vai 1. 6 mais 4, 10, mais 1, 11. Vai 1, 8 mais 1, 9. Duas casas depois da vírgula com duas casas depois da vírgula dá um total de 4 casas depois da vírgula. Então, seria 0,912, que é 91,2%. Então, o meu produto ele passará a custar 91,2%. Mas ele quer saber quanto teve de desconto, não é? Isso representa um desconto único, então, no meu produto de quanto? É só eu fazer 100 menos, que é 100%, menos 91,2%. Empresta. 10 menos 2, 8. 9 menos 1, 8. 9 menos 9, 0. Então, daria 8,8% num único desconto. É assim que a gente resolve a alternativa B. A alternativa B não, a questão B, que é a alternativa correta. A questão 2, que é a alternativa correta, é a alternativa B. Tá bom? Desconto sucessivo. Então, deu 2 descontos sucessivos. Então, deu 91,2%, pessoal. Só que 91,2% era o valor que o produto estava custando. Então, se o produto estava custando 91,2%, significa que ele teve um desconto de 8,8%. Então, foi um desconto único de 8,8%. Tá certo? Vamos para a próxima questão, então. Olha só, questão número 3. Em 2018, Rafael teve 2 aumentos em seu salário. Em janeiro, de 10%, e em dezembro, de 20%. O aumento total no salário de Rafael no ano de 2018 foi de 2 aumentos sucessivos. Então, é 1 mais 0,10 vezes 1 mais 0,20. Então, isso daqui dá 1,10 ou 1,1 vezes 1,20 ou 1,2. Logo, 1,2 vezes 1,1, isso aqui daria 2, 3, 1. Duas casas, duas casas. Então, daria 1,32. Quanto que ultrapassou acima do 100? Ultrapassou 0,32. Quantos por cento que é isso? 32%. Então, alternativa correta, alternativa D. Outra questãozinha, então, sobre aumento sucessivo ou desconto sucessivo. Nesse caso, foram 2 aumentos sucessivos. Vamos para a próxima questão. No item seguinte,
apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada a respeito da proporcionalidade, porcentagens e descontos. Ok. O casal Rafael e Joana investe R$2.000 todos os meses. Joana investe 50% a mais do que Rafael. E o valor investido por cada um deles corresponde a 25% dos seus respectivos salários líquidos. Nessa situação, o salário líquido de Rafael é de R$3.200. Ô, beleza, hein? Será? Vamos analisar isso daí. Eu tenho Rafael e Joana. Então, Rafael e Joana. A Joana, ela investe 50% a mais do que o Rafael. Então, se o Rafael investe X, a Joana vai investir 1,5 X, porque é 50% a mais. Só que junto isso daí dá quanto? Não dá 2.000? Então, X mais 1,5X é igual a 2.000. Logo, 2,5x é igual a 2.000. X vai ser igual a 2.000 dividido por 2,5. Dividindo 2.000 por 2,5, o primeiro passo é igualar as casas após a vírgula. E aí eu corto. Pego 200, que dá 8 e 2 zeros. Então, resposta 800. Sendo assim, o Rafael, ele investe quanto? O Rafael, ele investe 800. E a Joana, ela investe 1.200. Por que 1.200? Porque é 50% a mais. Quanto que é 50% de 800? 400. Então, 800 mais 400, 1.200. E se o Rafael é 800, o total não é 2.000? Então, de 800 para 2.000, faltam 1.200. Muito bem. Agora, se o Rafael investe 800 e a Joana investe 1.200, nós já temos 90% do nosso problema resolvido. Porque cada um deles investe 25% do seu salário líquido. A pergunta não cita a Joana, ela só cita o Rafael. Então, será que 25% do salário do Rafael vai ser 800? Se 25% do salário do Rafael é 800, será que o total do salário dele vai ser 3.200? Vamos resolver por regra de 3. Como assim? R$800 representa 25%. 100% que é o salário dele vai ser X. Então, multiplicação em cruz daria aqui 25x é igual a 800 e vou acrescentar 2 zeros do 100. Então, daria 80.000. Sendo assim, x vai ser igual a 80.000 dividido por 25. Então, x vai ser igual a 3.200. Se você dividir 80.000 por 25, você vai encontrar um resultado de 3.200. Logo, o salário líquido de Rafael é de 3.200. Essa alternativa ela está correta. Então, essa questãozinha aqui, o que nós fizemos nela? Tínhamos que era investido R$2.000, só que um investia 50% a mais do que o outro. Então, foi o primeiro passo a encontrar para resolvermos a questão. Depois que nós fizemos isso, a gente tinha que comparar se o valor que o Rafael investe, que é R$800, se ele representava, se 25% é R$800, será que o salário total dele seria o 3.200? Foi isso que nós fizemos na regra de 3 ali, tá bom? Vamos para a próxima questão. Questão de número 5, então. Joana, de novo a Joana, mas é outra Joana. Joana foi trazer compras. Encontrou um vestido, fazer compras provavelmente, né? A questão deve estar uma formulada. Encontrou um vestido de R$150. Muito bem, ela encontrou um vestido de R$150. Descobriu que se pagasse à vista, ela teria um desconto de 35%. Belo desconto, hein? Depois de muito pensar, Joana pagou à vista o tal vestido. Então, quanto que ela pagou? Gente, para tudo. Questão bem simples. Eu só tenho que descobrir quanto que ela pagou se ela teve 35% de desconto. Tem diversas formas de se resolver isso daqui. Uma delas é por regra de 3, que é a forma que eu vou utilizar. R$150 é o preço do vestido. Então, ele era 100%. Ela não teve um desconto de 35%?
Então 35 vai ser X. Aqui, em vez de usar 35%, você poderia usar 65%. Só que aí, se você usasse aqui, no lugar do 35, se você usasse 65, isso seria o valor já que a Joana vai ter pago no vestido. Eu, como estou fazendo com 35, esse valor é o valor que ela vai ter de desconto, tá certo? Multiplicação em cruz aqui, nós vamos ter 100x igual a 150 vezes 35. Então, como que eu faço para calcular o valor do x? É só você fazer x é igual a 150 vezes 35 dividido por 100. Se você fizer 150 dividido por 35, você vai encontrar 5.250. Dividido por 100 dá x igual a 52,50. Sendo assim, 52,50 não é o que ela pagou no vestido, mas sim o que ela teve de desconto. O vestido não custava 150? Então é 150 menos 52,50. Vírgula embaixo de vírgula, não esqueça disso, porque é números decimais. 0, empresta, empresta, empresta. 10 menos 5, 5, vem a vírgula, 9 menos 2, 7, 14 menos 5, 9. Então, quanto que ela pagou no vestido? R$ 97,50. É o que nós temos na alternativa D. Essa questãozinha aqui, então, era simplesmente você calcular a porcentagem para saber o desconto que ela obteve. Somente isso, nada mais além disso, tá certo? Vamos para a próxima questão? Olha só. O preço de um automóvel à vista é de R$ 36 mil. E um certo financiamento permite que esse mesmo automóvel seja pago em 18 parcelas mensais idênticas de R$ 2.200. Sendo assim, optando por financiar a compra do automóvel, o valor total a ser pago pelo automóvel em relação ao preço à vista, aumentará em quantos por cento? Bom, 36 mil é 100% do automóvel. Ele quer saber quantos por cento que vai aumentar. Então, X% para saber quanto que vai estar acima de 100%. Mas de quem? Quem que eu vou pôr aqui? Poxa, aqui eu coloco o total desse automóvel só aqui na venda a prazo. Ele não tem a parcela de 2.200? Só que quantas parcelas de 2.200 são? 18. Então, 2.200 vezes 18. 0, 0, 16, sobe 1, 16 mais 1, 17. 0,022. 0,0693. Então dá 39.600. Multiplica-se cruzado. Então 36.000 x é igual a 39.600. Aí eu acrescento 2 zeros porque foi multiplicado por 100. 1, 2, 3 zeros, 1, 2, 3 zeros. Já simplifica a vida de vocês. Então, x vai ser igual a 3.960 dividido por 36. Se vocês dividirem 39.600 dividido por 36, isso vai dar 110. Ok? Então, x foi para 110%. Quanto que aumentou do 100%, então, o 110%? Aumentou 10%. Alternativa C. Professor, eu pensei de outra forma. Como você pensou? Eu pensei assim, ó, poxa, se era 36 mil, foi para 39.600, então aumentou 3.600, não é? Não foi 3.600 de juros? Então teve 3.600 de juros. Só que 3.600 é 10% do 36 mil. Maravilha, matou o exercício aí, já resolve. Não entendi nada do que você falou. Faça montando a regra de 3 igual eu fiz, tá bom? Então, questão número 7. Penúltima questão, prometo. As vendas de Natal de 2017 nos shopping centers cresceram 6% em relação a 2016, movimentando, assim, 51,2 bilhões de reais. Olha que maravilha! De acordo com essas informações, o valor movimentado em bilhões pelos shopping centers com as compras de Natal em 2016 foi de aproximadamente... Gente, presta atenção.
O 51,2 bilhões, ó, 51,2 bilhões, ele já era depois do aumento que foi em 2017. Então, aqui está falando que cresceu 6%. Então, ele equivale a 106%, porque ele cresceu 6%. Ele quer saber no ano anterior, que era 2016. Então, em 2016, é o que nós tínhamos, que nós chamamos de 100%. E aí, x. Agora é só multiplicar cruzado. Então, 106x vai ser igual a 51,2 vezes 100, vai ser 5.120. Então, x vai ser igual a 520 dividido por 106. Vamos dividir aqui, ó, 500. Dessa vez eu vou fazer a divisão com vocês. 520 dividido por 106. Ou tem que pegar o 512. Isso dá 4. 6 vezes 4, 24. 4 vezes 1, 4. Então vai sobrar 12 menos 4, 8. 10 menos 2, 8. 4 menos 4, 0. Desce 8. 880. Então vai ser por 8. 6 vezes 8, 48. 8 vezes 1, 8. Sobra 0, 3, 2, 32. Então, vírgula, acrescenta um 0. Dá 3. Então, 3 vezes 106 dá 318. Sobra 2. Gente, se você continuar essa divisão aí, vai dar aproximadamente o que aqui? 0, depois 1. Então dá 48,301. Mas 48,301 não pode ser 48,2, nem 50, nem 45,3. E ele falou ainda aproximadamente. Então, aproximadamente é 48,3. Essa questãozinha de porcentagem, então, era você analisar no seguinte. Esse 51,2 não era do ano de 2016. Ele foi do ano de 2017, depois que já sofreu o aumento. Então, por isso que ele valia 106%, tá bom? Então, porque já tinha sofrido o aumento. Se fosse um desconto, reduziu em 6%, se tivesse falado, reduziu em 6%. Então, não seria 100% mais 6%, seria 100% menos 6%. Aí o 51,2, ele equivaleria a 94%. Então, você fica atento aí, se está falando cresceu tanto ou reduziu tanto. Nesse caso, cresceu. Então, se cresceu, está acima de 100. Se diminuiu, se reduziu, está abaixo de 100, tá certo? Vamos ver a última questãozinha sobre porcentagem. Então, olha só. Um comerciante, ele comprou algumas geladeiras ao preço unitário de R$ 1.550 e conseguiu vender apenas algumas delas. Em cada geladeira vendida, o comerciante obteve um lucro de 16% sobre o preço de compra. E o lucro total obtido, com todas as geladeiras vendidas, foi de R$ 26.040. Então, quantas geladeiras o comerciante vendeu? Gente, para descobrir quantas geladeiras ele vendeu, o que eu devo fazer primeiramente? Eu tenho que saber quanto que ele lucrou em cada geladeira. Ele está falando que o lucro dele foi de 16% sobre o preço de compra. Mas por quanto que ele comprou a geladeira? Não foi por 1.550? Então eu tenho que encontrar 16% deste valor. Então 1.550 é 100%. 16%, que é o valor que ele vai lucrar, x. Nossa, professor, você faz por regra de 3? Eu acho muito difícil, demora muito, perde muito tempo. Tranquilo, faz do jeito que você achar mais simples. Por quê? Se você fizer 0,16 vezes 1.550, já chega direto na resposta também. Mas eu resolvo por regra de 3 porque não tem chance de você cometer uma gafe aqui e fazer errado. Então, vamos lá. 100x é igual de 1.550 vezes 16. 100x é igual a 1.550 vezes 16, vai dar 0 vezes 6 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30, sobe 3. 6 vezes 5, 30 mais 3, 33. 6 vezes 1, 6 mais 3, 9. 0, 5, 5, 1.
Então, 0, 0, 8, 14, vai 1, 2. Então, 100x é igual a 24.800. Então, x vai ser igual a 24.800 dividido por 100. Cortou, cortou. Então, dá 248. Se dá 248, vamos pensar, o que seria esse 248? É o valor que ele teve de lucro por geladeira. Então, vou guardar esse valorzinho aqui, ó, 248. Se ele teve R$248 de lucro por geladeira e o lucro total dele foi de 26.040, para eu encontrar quantas geladeiras ele vendeu, basta eu dividir o 26.040 por 248. Então, vamos fazer essa divisão aí, ó. Do 26.040 dividido por 248. Eu vou ter que pegar esses três, sobra 1, 1. Então dá 1, 2, 3 elementos aqui. Uma vez 248. Então vai dar 10 menos 8, 2. 5 menos 4, 1. 2 menos 2, 0. Desce o 4. 124 não dá para dividir, então coloco 0 e desço aqui o outro 0. Então 1.240 por 248. Se você pegar 5 vezes 248, dá exatamente 1.240. Então, 0. Então, resposta, quantas geladeiras ele vendeu? 105. 105 é o que nós temos na alternativa D. Então, essa foi a última questãozinha de porcentagem, onde eu fiz sempre os exercícios de porcentagem por regra de 3. Se você quiser fazer direto multiplicando pelo fator 0, alguma coisa, que é a porcentagem, fica a teu critério. Eu fiz assim por quê? Para não correr risco algum de você poder errar, tá certo? Então, até a próxima aula. Tchau!